Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz do nosso bom Deus inunde o seu coração, que haja alegria abundante na sua vida, que o Senhor te guie e te ilumine em todos os teus caminhos nesse dia. Amém? Sou o pastor Dionísio Ratzenberger. Seja bem-vindo ao nosso devocional de fé. Esse momento do dia em que nós damos aquela paradinha para ouvir a voz de Deus. E hoje eu quero ler com você e meditar no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, no versículo 12 em diante. Se você quiser pegar a sua Bíblia para acompanhar, pode pegar e vamos aprender mais da palavra de Deus. Primeiro vamos lembrar o contexto, desse texto. Essa história, dos apóstolos. Nós estamos aqui diante do momento em que os discípulos de Jesus, os apóstolos, agora chamados apóstolos porque eles foram enviados, e mais uma multidão que compunham a igreja, foram cheios do Espírito Santo. Receberam o Espírito Santo e começaram a realizar sinais, começaram a realizar milagres, maravilhas, falar em outras línguas, coisas lindas começaram a acontecer e chamaram a atenção de todos. Ao entrar no templo, Pedro e João oraram por um homem paralítico e ele foi curado. E ele, se levantando, chamou a atenção de toda a multidão. Pedro e João pregaram e aquela multidão se converteu. Mas os líderes do templo ficaram furiosos e prenderam Pedro e João. Mas eles não recuaram e foram soltos no outro dia sob muitas ameaças, mas não baixaram a cabeça. A igreja crescia, havia amor entre os irmãos e havia também temor entre eles. Nós vimos ontem a história de Ananias e Safira, um casal que tentou enganar os irmãos, tentando fazer-se de santos, fazer-se de pessoas que entregavam tudo a Deus, mas na verdade estavam retendo parte dos seus bens e do seu coração. Pessoas que tentavam, por meio do dinheiro, comprar a imagem da igreja, mas Deus permitiu que isso tudo viesse a descoberto, para mostrar que de Deus não se zomba. E havia temor no coração da igreja. Esse é um texto muito interessante. Havia temor no coração deles. Então, eu quero, antes de ler esse texto, dizer o contexto, então, é um contexto de uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que havia amor e unidade entre os irmãos. E uma igreja onde havia temor, respeito pela presença de Deus. E aí, meus irmãos, é onde acontece isso aqui que nós vamos ler. Diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, que era uma parte específica do templo. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Eu vou dar ênfase nessa última sentença. E todos eram curados. Então a primeira coisa que me chama a atenção é que esta igreja, que estava cheia do Espírito Santo, estava unida em amor e tinha temor. Esta igreja se reunia. Aqui diz que eles se reuniam de comum acordo. Queridos, Deus, Ele pode realizar um milagre na sua casa, Ele pode realizar um milagre onde Ele quiser, Ele pode fazer o que Ele quiser, mas Ele valoriza quem se reúne. Deus ama a unidade e o congregar. Eu quero dizer para você que talvez está ouvindo o Evangelho há um tempo, quem sabe ama Jesus, mas não está indo à igreja. Mude essa conduta. Reúna-se de comum acordo com os seus irmãos. Escolha uma congregação, envolva-se nesta congregação.
Ah, pastor, eu ainda não achei a igreja perfeita. Não existe igreja nesta terra perfeita, porque ela é composta por seres humanos imperfeitos. A igreja é o encontro da graça e da perfeição de um Deus com uma humanidade caída. Então a parte que ela é divina, que é a presença de Deus, ela é maravilhosa. A parte que ela é humana, ela tem seus defeitos. Portanto, olhe para Jesus. Procure uma igreja próxima da Bíblia, próxima da palavra, com homens e mulheres tementes a Deus. E o mais, meus queridos, o mais são culturas e coisas humanas que passam. Olhe para Cristo, aprenda, seja corrigido, ensinado, reúna-se com seus irmãos. Outra coisa interessante, né, nesse texto é a questão de que havia grande admiração do povo para com aquela igreja. Os apóstolos e a igreja, todo o povo da cidade, apesar de às vezes não se unir-se à igreja, até os que não se convertiam admiravam os irmãos. Por que isso? Porque eles davam bom testemunho. Se essa igreja, vamos dar um exemplo, Pedro, Tiago, João, os apóstolos, ficassem pedindo dinheiro emprestado e não pagasse. Se eles fossem no comércio, comprassem e não pagassem. Se eles falassem mal das pessoas, se eles fossem briguentos, se eles fossem beberrões, se eles maltratassem as suas esposas, será que haveria admiração? Não, não haveria. A admiração vem porque a fé deles se mostrava em atitudes de amor, de uma vida reta e correta, de uma vida perseverante na presença de Deus. Ou seja, Deus está chamando ainda hoje, nós, igreja, a ganharmos a admiração do mundo por meio de nossas boas obras. Que eu e você possamos também gerar admiração no coração das pessoas. E por último, e é onde eu quero ficar para encerrar esta palavra de hoje do devocional, muitos sinais e prodígios eram feitos. Pessoas vinham de longe trazendo seus doentes. Pessoas traziam os endemoniados, porque sabiam que naquela igreja havia milagres. Sabiam que ali Deus realizava sinais e prodígios. Eu quero dizer para você que isso ainda está disponível, isso ainda é para os dias de hoje. E eu, por exemplo, nós temos visto aqui na nossa igreja sinais e prodígios nos dias de hoje. E o que são os sinais? Aqui eu quero falar bem sinceramente com você. Sinais não são marketing de uma igreja ou de um líder. O sinal, por que ele é um sinal? Por que ele tem esse nome de sinal? Porque ele sinaliza para a presença de Deus. Quando Deus realiza um milagre, ele não realiza um milagre com a finalidade do milagre em si, apenas. Claro que Deus ama os doentes e quer ajudar as pessoas. Mas o milagre, ou o sinal, o prodígio, ele tem uma finalidade, que é sinalizar para Deus. Deus tem o desejo de se revelar para a humanidade, de se apresentar. Deus tem o desejo de despertar a fé de quem não crê. Deus tem o desejo de se tornar pai de quem ainda não é seu filho. E como é que ele faz isso? Por meio da fé, produzindo fé no coração das pessoas. Como é que as pessoas passam a ter fé? Quando elas creem em Deus, quando elas se entregam a Ele. Então, muitas vezes, o sinal é Deus chamando a atenção para si mesmo. Vamos pensar em um sinal de trânsito. Ele aponta para algo. Ele chama a atenção para algo. Por exemplo, um semáforo, uma sinaleira, como nós chamamos aqui no Rio Grande do Sul. É um sinal forte, uma luz que brilha e dispare ou ande. Veja, um sinal ele marca, ele chama a atenção. Assim também, quando Deus realiza um milagre, ele está sinalizando, dizendo: eu estou presente. Eu estou aqui, eu me importo com vocês, eu sou real e eu quero ser amigo de vocês. Eu não estou condenando vocês, eu estou perdoando vocês. A mensagem pregada da obra da cruz é verdadeira. Esse é o sinal. Quando Deus vem com seu Espírito, também nos toca. Quando nós somos compungidos, até mesmo ao choro, muitas vezes, da presença dEle. Isso tudo são sinais da presença de Deus. Quando um profeta revela o que está oculto no coração. Quando alguém anuncia poderosamente a palavra de tal modo que as mentes se abrem, os olhos se abrem ao entendimento de Cristo. Isso tudo são sinais. Então eu quero dizer para você, meu amigo, Deus sinaliza a sua presença.
E esse Deus que sinaliza a sua presença está vivo e real hoje. E Ele continua fazendo milagres e maravilhas. Ele continua. E eu quero dizer para você, vá a uma igreja. Você que está doente, não fique em casa. Procure uma igreja, busque a liderança dessa igreja e diga assim: orem por mim em nome de Jesus para que eu seja curado. Peça ao líder, peça àqueles que estão ali assumindo a liderança e diga assim: imponham a mão sobre mim com óleo para que eu fique curado, e vá na certeza de que você será curado. Porque não depende de quem é o homem que está orando, mas depende do nome poderoso de Jesus, pelo qual pedimos e recebemos. Amém? Eu quero orar hoje para que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo, de amor e união, que eu e você também, venhamos a ter temor em nosso coração, para que nunca deixemos de nos reunir, para que ganhemos a admiração das pessoas e para que através de nós os sinais e maravilhas aconteçam. Quero orar também hoje por pessoas que estão sofrendo, para que Deus se manifeste agora na vida dessas pessoas. Quem sabe pela onda desse rádio, pela onda desse áudio que está chegando, se manifeste o poder de Deus curando o enfermo. Se manifeste o poder de Deus tirando pessoas das trevas, libertando de demônios. Deus pode fazer isso agora, Deus quer fazer isso agora. Pai, eu oro em nome de Jesus. Primeiro, nós como igreja sejamos vivos e ativos na Tua presença. Segundo, Senhor, eu oro agora por pessoas que estão sofrendo. Pessoas que estão nos ouvindo e que precisam, Senhor, de um toque Teu. Mães que estão desesperadas, homens e mulheres que estão doentes, pessoas que estão sofrendo. Pessoas que estão vítimas de demônios, estão atadas e presas por cadeias demoníacas na sua mente, no seu corpo, na sua alma. Pessoas, Senhor, que se envolveram com espíritos imundos. Pai, agora em nome de Jesus eu tomo autoridade sobre todas estas pessoas. Eu tomo autoridade. Ei, você, meu amigo, que quer receber esse toque de Jesus agora, põe a mão no seu coração. Aonde você está agora? Põe a mão direita, bota assim sobre o coração e diga assim: Jesus, me toca. Pai, agora em nome de Jesus eu tomo autoridade e eu declaro que o mal vai embora desta vida. As trevas saem, os demônios saem, a enfermidade sai. Em nome de Jesus seja curado, enfermidade vai embora. Em nome de Jesus a dor sai agora. Em nome de Jesus vem saúde, em nome de Jesus vem vida em abundância. Aonde havia pensamentos de morte, de suicídio, eles são desfeitos pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Eu declaro o poder de Deus sobre você, meu amigo e minha amiga. Aí está o Espírito Santo tocando você agora. Aí está a mão de Deus. Aonde está a sua mão agora? Sinta a presença de Deus, Ele inunda a sua casa. Pai, eu te dou graças porque o Senhor realiza sinais agora. Pessoas que não podiam se movimentar começam a se movimentar. Eu declaro que este áudio vai chegar no hospital onde havia uma mulher doente, acamada. E esta mulher começa a levantar suas mãos agora. Começa a levantar suas pernas agora. Sinais começam a acontecer nesse quarto agora. A presença de Deus se manifesta nesse hospital. Oh, Deus está tocando uma pessoa também na sua casa que não podia nem mesmo se mover. Está sentada no sofá agora, ouvindo o devocional, com dores. Deus te dá ânimo, você vai limpar sua casa, você vai fazer o bem. Eu te dou saúde, diz o Senhor. Levanta-te. Levanta-te com força. Ah, Pai, eu te dou graças porque Tu continua fazendo sinais e maravilhas. Ah, Pai, eu te dou graças porque grandes coisas faz o Senhor em nosso meio. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Senhor, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Receba toda a glória e todo louvor ao Teu nome. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo. Sabe que você pode ser o evangelista que leva esta palavra até alguém que precisa. Compartilhando esse áudio, botando nos seus grupos, compartilhando o link do Spotify para que mais pessoas nos acompanhem lá no Spotify, ou nos grupos do WhatsApp, ou no Deezer, Apple Music. Você pode nos acompanhar em todas essas plataformas, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã em mais um Devocional de Fé.